Vamos ouvir agora o senhor Claudemir Rodrigues Dias Filho, que aqui nesse ato representa a Associação Brasileira de Criminalistas, ou criminalísticas. Criminalísticas, é isso? Senhor Claudemir, muito bem-vindo, honrado com a sua presença. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Obrigado. Bom dia a todos, é um grande prazer ter a oportunidade de falar para uma plateia tão qualificada como essa, não somente por nobres autoridades parlamentares, a quem cumprimento nesse ato, mas presentes também aqui policiais civis, policiais militares, outras corporações policiais, a organização dos grupos de direitos humanos, da sociedade civil. Isso é bastante importante para esse debate. Cumprimento a todos nessa situação. Eu devo dizer que a atividade de perícia criminal ela é bastante fascinante, não somente como vista em seriados de TV, como vista em filmes, esse tipo de coisa, mas também pela oportunidade de elucidar os crimes sob a ótica da ciência. E trabalhar com perícia criminal é, na verdade, estar numa vertente que está entre a justiça, a polícia e a ciência. Isso é o que fascina tanto. Se, por um lado, nós, peritos criminais, trabalhamos de forma a subsidiar um processo persecutório, no cerne ali de uma investigação criminal, levando a prova material, por outro, nós buscamos essa materialidade ainda no calor dos acontecimentos delitivos recentes e, portanto, muito próximo dessa população fragilizada que foi comentado aqui extraoficialmente nessa plenária. E essa proximidade tem se mostrado bastante reveladora para nós, peritos criminais, já que essa população exala uma sensação de insegurança e de impunidade que muito nos preocupa. Motivados por isso, os peritos criminais da Associação Brasileira de Criminalística vêm exercendo atividades de pesquisa em segurança pública. Claudemir, só um instantinho. Pessoal, depois do Claudemir, nós vamos ter 10 minutos de intervalo para poder tensionar um pouco, tomar um café, outras coisas mais, pegar no celular, fazer o zap-zap. Então, pedir um pouquinho de concentração de vocês. Eu sei que está todo mundo a essa altura, evidentemente, um tanto ou quanto cansado, mas a gente vai dar um breakzinho depois dele, para que a gente possa se esticar um pouco. Então, eu pediria o obséquio de ouvir o Claudemir, que tem uma importante contribuição a nos dar. Pode ser? Muito obrigado. Desculpe, Claudemir. Muito obrigado, senhor presidente. Pode falar. Essas pesquisas que têm sido feitas em todo o Brasil, inclusive aqui no Estado de São Paulo, por meio do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo, elas têm demonstrado que não é de hoje que o modelo de segurança pública que o Brasil adotou não é o melhor possível, ou pelo menos apresenta diversas falhas. E o que eu pretendo mostrar aqui são alguns desses sinais de exaurimento que nós encontramos nestas pesquisas. Em 2009, por exemplo, nós fizemos um estudo numa unidade de criminalística no interior do Estado de São Paulo, avaliando 10 anos de estatísticas. E dentro dessa avaliação nós verificamos que, no máximo, 28% dos laudos periciais que eram produzidos pela Polícia Científica, a unidade da Polícia Científica daquela região, eram efetivamente encartados em inquéritos policiais. Isso gerou uma estranheza e um desconforto muito grande diante de peritos criminais, já que isso sugeria que mais de 70% dos laudos periciais eram simplesmente desprezados. E isso apontava, no mínimo, um mau uso do recurso público por aquele que requisita a perícia. Isso preocupou muito os peritos criminais e nós partimos, então, para uma análise um pouco mais ampla e verificamos uma série de dados que são relevantes para essa discussão. É claro que o inquérito policial, por si só, talvez não seja um bom indicador. Afinal de contas, nós temos vários policiais militares apelidando o inquérito policial de elefante branco ou mesmo de simulacro de processo crime. Gente, por favor, há um orador na tribuna. Nossa. Quem quiser pode antecipar também. Por favor. Senhores, há um orador na tribuna que tem uma importante contribuição a dar. Então, eu queria pedir, uma vez mais, por favor. Por favor.
Obrigado. Por favor, Claudemir, desculpe. Imagina, obrigado, senhor presidente. Pois bem, mas acreditamos sim que o inquérito policial ele representa ao menos um bom indicativo de que os casos vêm sendo investigados. E quando ampliamos essa pesquisa e observamos os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, percebemos que os registros de ocorrências policiais variam trimestralmente em número entre 600 mil e 800 mil registros, quando o número de inquéritos policiais instaurados não passa dos 115 mil trimestralmente. Esses dados sugeririam que cerca de 14% dos registros de ocorrências policiais são efetivamente investigados. É claro que nós temos que avaliar o outro lado, que é perceber que o número de registros de ocorrências ali demonstrado inclui as ocorrências chamadas não criminais, que estão presentes nas estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E quando removemos os casos não criminais, chegamos ali a uma variação entre 340 e 450 registros de ocorrências criminais dentro da Secretaria do Estado, das organizações policiais do Estado de São Paulo, isso trimestralmente. E nesse caso, os inquéritos policiais representariam 29%, no máximo 29% das ocorrências policiais, das ocorrências criminais, teriam efetivamente um inquérito policial instaurado. Esse é mais um dado que causou preocupação à nossa avaliação, já que um cidadão que sofre, vítima de um crime, teria esse crime, evidentemente, fosse registrado no órgão policial competente, ele teria uma chance menor de 30% de ver esse crime efetivamente investigado e ter o inquérito policial instaurado. Agora, é claro que não para por aí. Nós sabemos que, diante de um relatório publicado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, mostrando dados do Ministério Público de todo o país, verificamos que em 2011, dentre todos os inquéritos policiais encaminhados ao Ministério Público Paulista, cerca de um pouco mais de 227 mil geraram denúncias. Pois bem, se juntarmos os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo com os dados do Ministério Público Paulista, temos o seguinte quadro. Para cada 100 registros de ocorrências criminais no Estado de São Paulo, menos de 22 são efetivamente investigadas, e destas ocorrências, desses registros de ocorrência, menos de 14 representam, lá no final do processo, uma denúncia junto ao Poder Judiciário. Isso talvez seja mais um sintoma da falência do sistema de segurança pública que nós estamos aqui debatendo, e como um dos debatedores aqui colocou, muito bem colocado por sinal, isso mostra que o problema de segurança pública não se restringe, talvez, aos órgãos policiais. Nós temos alguns passos além, e que essa discussão deve trazer também membros do Ministério Público, membros do Poder Judiciário, como também o pessoal das organizações relacionadas aos direitos humanos, para esse debate. Como muito bem disse o deputado Olim, talvez esse seja um quadro de consequência de um reduzido número de policiais. Falta pessoal na polícia, em São Paulo, pelo menos. Pelo menos quando comparamos os dados relativos à perícia criminal, eu posso falar com propriedade isso. Por quê? Afinal de contas, sabemos que no Estado de São Paulo existe 40% de vacância dentro dos cargos de perito criminal. Isso representa 686 cargos vagos para perito criminal. E isso resulta em uma carga horária extremamente excessiva para os peritos criminais do Estado de São Paulo, que tem trabalhado entre 48,5 e 78,5 horas por semana. Essas são estimativas feitas pelas próprias unidades de criminalística do Estado. E mesmo com carga horária excessiva, incongruente com qualquer previsão constitucional, legal ou mesmo de editais de concurso público, ainda assim peritos criminais têm atrasado os laudos por não dar conta do tamanha demanda que eles possuem. O que preocupa a perícia criminal é que isso tem gerado, inclusive, punições em termos administrativos pela Casa Censora. E o segundo fato
por um caso, evidentemente, por um motivo que, sem dúvida alguma, os peritos criminais não deram motivo, não deram causa a esses atrasos. Agora, um que nos preocupa também é o fato de uma possível solução para esse problema se arrastar desde 2013, ocasião em que se deu início a um processo de concurso público para a carreira de perito criminal e que até o presente momento nenhum perito criminal sequer foi empossado dos mais de 1.300 aprovados e 447 classificados. Pois bem, isso talvez revele que a estratégia do legislador constituinte em prever a estrutura de segurança pública que nós temos hoje não seja a mais eficiente, ou pelo menos não seja exequível, diante de um aparato governamental sustentável. Isso revela que o melhor caminho, talvez, para resolver isso seja exatamente o debate, a discussão sobre a modernização da segurança pública no Brasil. E é para isso que nós estamos aqui. É o debate sobre a segurança pública que nós somos favoráveis. E qualquer modelo de segurança pública que venha, de modernização da segurança pública, que venha a fazer parte da segurança pública brasileira, não pode deixar de levar em consideração as anotações de órgãos nacionais e internacionais que já pronunciaram, já publicaram as suas recomendações sobre segurança pública diante de suas expertises. E todas essas recomendações têm um ponto fundamental. Esse ponto fundamental é, sem dúvida alguma, a autonomia dos órgãos periciais, já que ele foi diversas vezes citados em relatórios de órgãos internacionais, como a Organização das Nações Unidas e a Anistia Internacional, ou mesmo por iniciativas e entidades nacionais, como é o caso do Plano Nacional de Direitos Humanos, como é o caso da primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, da Lei Federal 12.030, de 2009, e a Comissão Nacional da Verdade, por meio do seu relatório final. Iniciativas aqui de São Paulo também apontam no mesmo sentido, sendo elas, alguns exemplos delas, um parecer do jurista Ives Gandra Martins, que aponta nesse sentido, parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, avaliando as contas do governador, e mesmo esta Casa de Leis, a Assembleia Legislativa de São Paulo, já fez um parecer favorável à autonomia dos órgãos periciais. Sem contar, evidentemente, os 18 estados em que as organizações relacionadas à perícia criminal são desvinculadas, contribuindo positivamente para a redução da impunidade no Brasil. Autônomos, os órgãos periciais podem subsidiar, podem fornecer ainda mais elementos para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para a Polícia Civil, como vem sendo feito com mais frequência, e, se for o caso de um modelo diferente adotado, para a Polícia Militar, se for esse o melhor modelo aqui apontado. Sempre primando pela imparcialidade da prova pericial, da prova material, contribuindo assim por uma justiça mais coerente. Por fim, devo dizer que a Associação Brasileira de Criminalística apoia o debate sobre a modernização da segurança pública, dos modelos de segurança pública no Brasil, sendo certo que os peritos criminais esperam continuar contribuindo com esse debate, sempre em prol da contenção desta onda de impunidade e de insegurança que assola o país e que foi muito bem colocado por diversos deputados e por vários debatedores aqui. E seja essa contribuição apontando culpados ou exonerando inocentes. O importante é a imparcialidade e o aspecto decisivo que a perícia criminal tem nesse processo. Mais uma vez, agradecemos aqui o honroso convite ao qual atendemos, parabenizamos a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara Federal e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos que esta comissão ou qualquer outra, ou qualquer entidade aqui presente queira a participação dos peritos criminais e dados como esse para o debate. Cremos que esse é o caminho para a modernização dessa segurança pública. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor Claudemiro. Nesse ato, representando a ABC.